Quantos dias a pessoa fica com esse gessinho? Normalmente 7 dias. Uma semana. O que é interessante é que o osso nasal ele é extremamente fino. Então, com 7 dias, ele está consolidado. Ah, é só isso? Só isso. Por isso que esse material fica 7 dias. Mas resistência óssea, ele vai adquirir só a partir do 30º dia. Então, por isso que é importante, nesse período de 3, 4 semanas, evitar o uso de óculos, no sentido de você deslocar os fragmentos para não ósseos, apertar. Para não apertar, para não marcar, para não deformar. E, ao mesmo tempo, evitar, nesses 30 dias, a exposição a um risco de um trauma. Por exemplo, evitar uma balada que você pode levar uma cotovelada ou um trauma. Então, é importante, nesse período de 30 dias, você ter uma certa resguardo. Homens ou mulheres procuram mais por rinoplastia? Engraçado que rinoplastia é uma cirurgia que a frequência, a procura é muito comum por ambos os sexos. Tanto homens quanto mulheres se incomodam muito com o nariz. Porque dizem que o nariz é a coisa que mais aparece no rosto de uma pessoa. E se não tiver em harmonia com o resto, incomoda bastante, né? Eu acho que o nariz, ele tem uma situação extremamente privilegiada. Ele está no centro do rosto, da face, numa posição anteriorizada a isso. Então, quer dizer, quando você está olhando para alguém, conversando com alguém, você está passando pelo nariz. E um nariz que tem equilíbrio com o rosto, que te dá harmonia, te deixa um rosto muito mais suave, muito mais agradável. O nariz que distorce, a pessoa ela vai olhar, mas ela para primeiramente no nariz para depois olhar o conjunto. E chama muita atenção, né? Com certeza. Tanto é que é interessante, porque as cirurgias de nariz, elas proporcionam até uma mudança de personalidade no pós-operatório. Eu imaginei. É muito comum, após a cirurgia de nariz, você mudar, você deixar uma pessoa muito mais à vontade. Porque a partir do momento que ela tem algo que incomoda, e você resolve, é algo que é evidente, que está no rosto, quer dizer, não tem como ela esconder. A partir do momento que ela se gosta, tudo fica melhor. Então, assim, é muito comum você perceber no pós-operatório pessoas que ficam muito mais felizes, muito mais alegres. E a idade para fazer? Existe uma idade limite, doutor? É assim, normalmente, a partir dos 16 anos é possível fazer. E a idade limite do outro lado não existe. Eu acho que aí é muito das condições do paciente. Se o paciente com 80 anos, por exemplo, tiver condições clínicas de você fazer e a pessoa desejar fazer, e às vezes é muito comum fazer junto com uma cirurgia de rejuvenescimento facial, você pode fazer tranquilamente. E as pessoas estão falando muito sobre bioplastia. É aconselhável para pequenas correções ou a bioplastia ainda é um terror e um assunto muito debatido entre os médicos? Ainda é problemático. Eu acho que a bioplastia é um implante, é um material de preenchimento definitivo, né? E os preenchimentos definitivos eles não podem ser removidos. Então, o pós-operatório, o risco de uma complicação tardia é muito grande. Então, por isso que precisa tomar muito cuidado com o uso da bioplastia. É diferente de você usar um material que ele é com o tempo absorvível, né? Porque existem praticamente duas categorias, os implantes absorvíveis e os inabsorvíveis. E esses inabsorvíveis, como a bioplastia, você precisa tomar muito cuidado pelo risco de deformidades permanentes. É um perigo, acho que as pessoas de casa deviam ficar um pouco mais atentas com relação a isso, né? Porque vende-se de uma maneira muito simples, como se fosse reversível, e quando na verdade não é. A reversibilidade não existe. Então precisa tomar muito cuidado em fazer. E geralmente quem faz, o profissional que faz, tem que ter uma experiência muito grande com o uso do material para tentar usar de uma forma extremamente cuidadosa para evitar a necessidade de retirada desse material posterior. As pessoas que estão em casa, que gostariam de fazer uma cirurgia plástica no nariz, que tipo de conselho o senhor daria para que ela viesse decidida a fazer esse tipo de cirurgia? Eu acho assim, a indicação de uma cirurgia plástica, seja ela de nariz, de face, o primeiro ato é o paciente desejar uma mudança, né? A partir daí, o que é importante é você ter uma referência do seu profissional que você for escolher. Se você não tiver nenhuma referência, porque às vezes as pessoas falam, não conheço ninguém que operou, não conheço nenhum profissional, entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e lá eles vão poder te orientar, te passar alguns profissionais da sua região, da sua cidade, que você vai procurar. Eu acho que é importante você conhecer alguns profissionais, trocar ideias, né, com vários, e aquele que você se sentir mais segura, mais à vontade, aí sim, você vai e opera. Doutor, existe uma proporção que a gente tenha que obedecer no rosto para fazer uma cirurgia no nariz? Sempre, sempre. Eu acho que um nariz adequado é um nariz que tem uma proporcionalidade com a sua fronte, que seria a testa, com os seus olhos e com a sua boca.
Então, a partir do momento que você cria essa harmonia de partes, né, na verdade, existem alguns critérios. Por exemplo, nós consideramos que a fronte ela deve ter 1/3 da face, a região nasal mais 1/3, até a boca, e a parte inferior 1/3. Então, a hora que você tem o equilíbrio, o rosto fica muito mais suave. Equilíbrio. Equilíbrio. Sem dúvida. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, Eu que Dr. agradeço, Gerson. foi um prazer. E o pessoal aí de casa que quiser esclarecer as suas dúvidas, entre no nosso site, mande sua pergunta, que o Dr. Gerson vai estar aqui. Eu espero poder contar com ele para a gente resolver essas questões. Eu que agradeço. Até o próximo programa.